Capítulo 25. O céu límpido da Palestina e seu sol escaldante marcavam o meio da tarde quando pai e filho chegaram a Jerusalém. Fábio ainda se recorda de Lúcius? Vagamente. Lembro que me pegava no colo e contava uma história de pescadores mágicos. Também me fazia dormir. Ele lhe contava a história da pesca milagrosa. Como Jesus fez nascer peixes em águas que não os tinham. Ele não fez. Com sua inteligência e um poder de visão além do nosso, sabia exatamente onde estava o cardume e mandou que os pescadores lançassem ali a rede. Mesmo? Sim. Decepcionado? Muito pelo contrário. Fabricar peixes adultos do nada é de fato impossível. Logo, quando diz que ele sabia o que fazer, o Senhor me leva a admirá-lo ainda mais. João era um dos discípulos que mais o amavam e era também muito amado por ele. Queria a todo custo que todos o amassem do mesmo jeito e criou certo ar mítico em torno do mestre. Não fez por mal ou por mitomania, fez por amor. Contudo, é válido dizer que as coisas que Jesus realizava não eram impossíveis, e sim incompreensíveis. E ele próprio afirmou que nós poderemos fazer tudo aquilo e até mais, ao adquirirmos o conhecimento que ele possui. E é possível alcançar isso? É claro. E quando será? Quando estivermos na reta final do caminho da redenção. Em meio à correria de pessoas e mercadorias, as vozes se misturavam. Ficava muito difícil distinguir quantos idiomas eram falados. Militares romanos, com suas túnicas curtas e armaduras de couro, fiscalizavam cada homem ou objeto que cruzava as portas da cidade. Alguns mercadores praguejavam em hebraico ou grego, para os romanos não entenderem, contra os impostos absurdos cobrados pela águia. Juliano e Fábio se identificaram e entraram na cidade sem problemas. Tão logo se viram além dos muros, o ex-centurião se pôs a chorar. Pai, que cidade triste! Tudo aqui me lembra morte. Sinto-me muito mal quando retorna à minha mente o episódio dos zelotes. Se você se sente assim, é sinal de que mudou. Não basta mudar para me livrar da culpa. Eu gostaria de fazer alguma coisa pelo povo desta cidade. Não é só questão de querer, o que já ajuda muito. A verdade é que terá de fazer algo para pagar pelos seus crimes. O que eu posso fazer? Confie no Mestre. Ele lhe dará a oportunidade de resgatar seu débito com Jerusalém, na hora certa. Um homem com traços orientais, vestido de andrajos, tendo os cabelos em total desalinho e dentes apodrecidos, aproximou-se deles. Fábio Augusto, anjo da morte. Sua expressão era de total insanidade. Quem é você? Esqueceu, desgraçado. É lógico, deve ter cometido tantas atrocidades que não se lembraria de uma em particular. Já eu seria capaz de recordar seu rosto por 1000 anos. Sou Eliacim, o chefe dos zelotes. Olhe para mim.
De guerreiro passei a mendigo, por sua culpa. Que o Deus de meus antepassados o castigue por 10 gerações. Peço que me perdoe ele assim, e espero que o nosso Deus faça você se lembrar de mim até o dia em que pudermos, juntos, quitar nossos débitos com Jerusalém. Pois bem sei que também tirou muitas vidas aqui, além de saquear e tomar as mulheres de seus próprios compatriotas. Gritando enlouquecido, o homem saiu pelas ruelas. Corri em zigue-zague, completamente obsedado, chegando à loucura extrema. Fábio, consternado, olhou para o pai com um pedido mudo de socorro. Filho do meu coração, sei que voltará um novo homem desta viagem, porque ela será um encontro com Jesus e consigo mesmo. Esteja em paz, tudo se restabelecerá ao seu tempo. Nada fica sem retorno, tudo reage ao nosso toque. Ore por ele assim, é o que pode fazer, por agora. No meio da confusão das ruas, uma voz chamou por Juliano. Lúcius, amigo de tantos anos, estava de braços abertos para ele, em plena rua. Juliano, há quanto tempo não o via? 30 anos. Como me reconheceu? Reconheci Fabinho. Não existe réplica de seus olhos no Oriente. Você se tornou um homem forte e belo. Não o pegaria no colo hoje. Fábio abraçou Lúcius. É muito bom revê-lo. Não pediria que me carregasse, porém, aquelas belas histórias faço questão de ouvir novamente. Teremos tempo para isso. Diga-me, filho, também é cristão? Acabo de me converter, não de maneira bonita como você e meu pai. Foram necessárias muitas lágrimas. Tornar-se cristão é sempre belo, Fábio. Não importa por qual caminho. Lúcius, quero que me leve aos locais onde Jesus esteve. Nós faremos isso juntos. Agora vamos para casa. Domítia preparou banho e refeição para vocês. E acho que logo você fará amizade com meu genro, Balbino. Ele tem a sua idade e inteligência incomum. É um romano que já serviu o exército. Não serve mais? Não. Desde que aceitou o cristianismo, não tocou mais em armas. Trabalha comigo, é excelente com números e fala o hebraico, o grego, algumas línguas do Oriente. Certamente vou gostar de conhecê-lo. Domítia e Balbino eram um casal homogêneo, cristãos apaixonados e sábios. Com eles, Fábio percebeu o vazio da glória da águia à custa de sangue. Aprendeu que em derramamento de sangue não existe glória e que esta reside na capacidade de amar. Naqueles dias, o pretoriano morria. Fábio não desejava mais a carreira das armas. Compreendera que quando temos o poder e a superioridade da força, eles devem ser usados para proteger os mais fracos, não para subjugá-los. Ao relatar ao casal a história trágica de seu casamento, arrancou lágrimas de Domítia e a promessa de que oraria por Lívia todos os dias de sua vida. Sentia profunda piedade pela jovem e deslocada esposa do amigo, bem como por ele mesmo. Depois de merecido repouso e de refeição frugal, Lúcius examinou, emocionado, as placas de metal escritas pelo saudoso amigo. Voltou a organizá-las, impermeabilizou-as com cera
e embalou-as com cuidado para que durassem o maior tempo possível, até serem encontradas na posterioridade. Aguardaram que a noite caísse por sobre Jerusalém, para, camuflados pelo manto negro, salpicado de estrelas, poderem levar as relíquias até o destino. Uma catacumba, onde Lúcio pregava para algumas dezenas de judeus recém-conversos. Relíquias essas que quase um milênio depois foram localizadas pelos cruzados e deveriam ter sido trazidas para o Ocidente por Patrick Castle. Acomodadas as placas, o grupo ficou em oração. Devagar, a catacumba foi sendo povoada de pessoas que se cumprimentavam com o sinal da cruz, traçado pela mão direita no ar. Fábio e Juliano se acomodaram bem na frente para ouvir Lúcio. Ele subiu em uma pedra e saudou a assembleia de uma forma que fez pai e filho chorarem ao se lembrar de Zaqueu, que ali estava, imensamente feliz por ver o neto em lugar tão iluminado. Glória ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, desde os tempos imemoriais, agora e por toda a eternidade, responderam todos, inclusive Fábio, de olhos fechados e coração aberto. Lúcio abriu um pergaminho e começou a ler um trecho que, embora não fosse dos evangelhos, encantava os presentes a cada frase que ele proferia e explicava em palavras simples, ao alcance de todos. Um judeu, radical quanto às suas leis, perseguidor implacável do cristianismo, um dia viu o Mestre às portas de Damasco. A luz que emanava de Jesus era tão grande que o cegou. Ele foi curado justamente pelo homem que perseguia, e não apenas da visão, foi curado do espírito, e parou de perseguir para perguntar: Senhor, que quer que eu faça? A resposta veio imediata, e esse homem deixou de viver para que o Cristo vivesse nele. Em seu grandioso trabalho em prol da verdade cristã, fundou inúmeros templos e difundiu o Evangelho para os gentios. Enviou cartas a vários povos, romanos, hebreus, gálatas e outros, das quais as mais belas, ao meu ver, é uma que certa vez ele endereçou aos coríntios. Entre muitos temas, ali trata do amor de maneira transcendental, ou seja, a maneira correta de amar. Fala de dons superiores e indica o caminho para o dom supremo, o de amar só pelo amor, para que nossos atos sejam válidos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Irmãos, qual de nós consegue entender o que diz um símbolo ou o soar do bronze? São ininteligíveis. E assim seremos se dominarmos qualquer idioma e não falarmos com amor. De nada valerá falarmos a todos os homens das regiões mais longínquas da terra, se nossa voz não traduzir o amor e a caridade. Seremos mudos, sem expressão, pois o amor fala com os olhos, com as mãos, com gestos de caridade pura. Qual de nós nunca captou a mensagem contida em um olhar terno ou em um toque afetuoso? E ainda, se falarmos com os anjos e não tivermos a caridade de divulgar a mensagem deles
para que sirva de alento aos corações humanos, de que adiantará? Os anjos, por sua vez, não mais falarão conosco, e a língua deles, para nós, será inócua. Nenhum valor tem o dom da palavra desprovido de amor. Mesmo se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver amor, nada sou. O dom da profecia deve ser empregado para o bem coletivo, constituindo assim uma demonstração de amor e caridade. Se usado somente em proveito próprio ou de alguém em particular, nada vale, uma vez que é também concedido para o progresso do profeta, e que sem amor ninguém caminha para a frente. O objetivo desse dom se torna nulo, e é por isso que ele de nada serve. E o conhecimento, o que é senão o precursor do desenvolvimento moral? Seremos anjos e, como tal, precisaremos de 2 asas para alçar voo rumo a mundos melhores. Asas estas que são o desenvolvimento intelectual e o moral. Como a ciência do bem e do mal sempre vem em primeira instância, para que tenhamos condição de escolher, se não optarmos por amar, o conhecimento de nada valerá. Seremos anjos de uma única asa, com que ninguém é capaz de voar. E quanto à fé? O que é a fé sem obras? É um cavalo manco que não transporta montanhas, já que não se trata de mudar de lugar um amontoado de terra. Ao falar em montanhas, o mestre se referia aos percalços que nos assaltam diuturnamente, e transportá-las é vencer a escalada, é subir e não trocá-las de lugar. Como escalar essas montanhas, vencer esses obstáculos, a não ser pelo amor? Amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Sem amor, sequer transportamos as montanhas. Entregamo-nos à apatia daqueles que se sentem vencidos por elas. E ainda que nos julguemos possuidores de grande fé, se não amamos, nada somos, porque a fé sem obras é morta e não é garantia de nada. Ainda que distribua todos os meus bens ao sustento dos pobres e entregar meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. Irmãos, às vezes é bem mais fácil dar que negar um bem a um pobre, porque a consciência, livro da lei de Deus, nos cobra quando acumulamos além do necessário. No entanto, se damos uma moeda ou um pedaço de pão somente para desencargo de consciência, sem amor, isso nada vale. Mesmo a doação de todos os nossos bens, sem amor, não teria validade. E o que dizer então daquilo que nos sobra? Não devemos forçosamente dar tudo o que possuímos, e sim dividir. Mas se o fizermos sem amor, é melhor que fiquemos com tudo, porque nada significará. E quanto ao sacrifício? Quantos de nossos irmãos que foram queimados ou devorados por feras entraram na arena cantando, entregando-se felizes por amor ao Mestre? Isso sim é válido. Mas se não houver amor, podemos despojar-nos de tudo, até do corpo, que de nada valerá. O amor é paciente, é benigno, não é invejoso, não age temerário nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os próprios interesses,
não se irrita, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nota-se, neste trecho, que amar é a condição única de ser feliz, pois a raiz de todo sofrimento está no contrário. A maldade, o ciúme, o orgulho, a arrogância, o comportamento escandaloso, o egoísmo que só busca a satisfação de interesses próprios, a ira, o rancor, a injustiça, a mentira, a falta de perdão, de fé, de esperança e de paciência. Alguém conhece ou experimentou qualquer tipo de sofrimento que não esteja ligado a algum desses maus sentimentos e, consequentemente, a falta de amor? Quando amarmos como Jesus nos ensinou, viveremos na calmaria vinda desse sentimento nobre. Jamais faremos algum mal em nome do amor e não sentiremos aquilo que mais contamina a alma e nos faz sofrer infinitamente, o ciúme que dói por ser egoísta e nos faz desejar o objeto de nosso afeto como se fôssemos dono de outras pessoas, quando na verdade não possuímos nem a nós mesmos. Quem ama se rejubila ao ver a criatura amada ser alvo do amor de todos e deixa o escândalo se esvair de sua alma, porque ele é irmão gêmeo do ciúme. Passa a pensar antes nos que ama do que em si, como fez Jesus, e não mais experimenta a ira ou o rancor, pois o amor verdadeiro não deixa espaço para a injustiça, a mentira e a mágoa. Dar amor por opção é nada esperar em troca, é aceitar o ser amado como é, com as dificuldades que carrega, sabendo que cada um tem seu momento de aprender a amar, sem perder a confiança de que o amor dado jamais se perde. É lançar a semente e ter a paciência para esperar os frutos que mais cedo ou mais tarde virão a 100 por 1. O amor jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Quantas profecias já se cumpriram e foram esquecidas? Quantos idiomas já não são falados em canto algum do mundo? E quantas afirmações que se acreditava representarem a mais pura ciência já foram desmentidas? E ainda muito se tem para cumprir. O próprio latim tende a passar, e os homens do futuro podem até ser capazes de voar. Todavia, o amor será o mesmo para os séculos da eternidade, como é desde Moisés, Elias, João Batista, Jesus de Nazaré e quantos outros iluminados vieram depois. Todos terão a mesma moral, mostrarão o amor como o único caminho para Deus. Quando vier o que é perfeito, o imperfeito cessará. Quando criança, pensava e agia como tal. Hoje, homem, eliminei as coisas de criança. Ainda vemos confusamente, espelhado, mas um dia veremos face a face, e o que hoje conhecemos em parte, conheceremos totalmente. Nem tudo pode ser dito pelo Mestre, porque somos ainda crianças e não compreenderíamos a verdade. Por isso, ele falava através de parábolas, como se conta uma história para um menino. Ainda não o compreendemos, por sermos pequenos e vermos tudo espelhado. A voz interior nos chama a crescer e aprender a amar, para deixarmos as coisas de meninos e nos ocuparmos das de homens.
Quando adultos, estaremos prontos para ver face a face e receber o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que ficará conosco para sempre, que nos ensinará todas as coisas e nos fará recordar tudo o que o Cristo nos disse. Agora, pois, permanecem essas 3 virtudes: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Desse modo, Paulo de Tarso coloca indubitavelmente o amor acima da fé, porque é o sentimento que está ao alcance de todos, independentemente de sermos sábios ou ignorantes, ricos ou pobres, seguidores de uma ou de outra crença. Podemos amar em qualquer situação, qualquer nível de ciência. E a fé, meus irmãos, muitas vezes nos é arrancada por pregadores corruptos que falam em nome de deuses ciumentos, orgulhosos, parciais e cruéis. Mas quer sejamos cristãos, pagãos ou descrentes de tudo o que esteja além do que nossos olhos enxergam, se tivermos amor, estaremos no Pai. Lúcio se interrompeu por poucos instantes antes de dirigir aos presentes suas palavras finais. Para terminar, vou repetir o maior mandamento que o Mestre nos deixou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E lembro também a frase que muito bem o complementa para nós cristãos: meus discípulos serão reconhecidos pelo muito que se amarão. Eu amo a todos vocês. Que a paz do Cristo esteja conosco até o fim dos tempos. Os presentes se levantaram e se abraçaram, saudando-se com a paz do Cristo. Era um acontecimento normal para eles, com exceção de Fábio, que recebia cada abraço como se fosse valiosíssima joia. Nunca vira demonstração de amor tão grande fora de sua família, que agora sabia não se resumir aos laços de sangue, à medida que também sentia imenso amor por aquelas pessoas que, ao tocá-lo, transmitiam as melhores vibrações. Saturado de energias salutares, o ex-pretoriano acercou-se de Lúcio e, abraçando o amigo com força, falou entre lágrimas de alegria: quero que me conte sobre Paulo de Tarso. Pelo pouco que ouvi aqui, acho que ele foi o segundo maior homem que já viveu na terra. E foi. Fique tranquilo. Teremos tempo de conversar muito a respeito dele. E quero também visitar os lugares em que Jesus passou. Nós o faremos. Durante quase 3 anos, Fábio e Juliano estiveram viajando em companhia de Lúcio, Domitia e Balbino, pelos locais onde andara o Mestre. Visitaram Belém, ponto inicial da mais bela história da terra, Nazaré, Betânia, Jericó, Cafarnaum, Tiro e Sidônia. Fábio se banhou no Jordão e ficou horas contemplando o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades e o mar da Galileia, em cujas margens, comovido até as lágrimas, teve a visão de Zaqueu traçando o sinal da cruz em sua direção, como no dia em que entregara o corpo às feras do circo. A cada parada, Lúcio narrava com riqueza de detalhes o que ali havia acontecido com o Mestre. Rememorava as parábolas, os sermões e as curas relacionadas a cada cidade. No apogeu da emoção, eles conheceram o lugar onde teria sido a casa de Zaqueu e de Simão Pedro, o do encontro com Maria de Madalena, o poço onde esteve com a samaritana
e aquele em que presenciou o enterro do filho da viúva de Naim. Nesse período, Fábio selava com Jesus uma história de amor que nem os séculos e os milênios iriam enfraquecer. Ele se enchera de devoção inextinguível pelo cristianismo e fizera do Cristo a razão de sua vida. Não se lembrava de sentir amor maior, nem por seus pais e filhos, nem por Lívia, nem por si próprio. Conseguira viver o verdadeiro e incondicional amore puro, illuminare a eternus eteade vita. Certo dia entraram em Jerusalém pelo mesmo lado por onde Jesus o fizera no fim de sua missão. Juliano estava extremamente fatigado. Respirava com rapidez incomum, causando inquietação nos demais viajantes quanto à sua saúde. Como resposta, limitou-se a lembrar que já era idoso. Na verdade, Juliano contava mais de 60 anos, o que para a época era longevidade expressiva. Descansaram por aquele dia e na manhã seguinte, bem cedo, voltaram ao roteiro do mestre. Visitaram a sinagoga, o local da última refeição, e por horas estiveram orando no Jardim das Oliveiras, o Getsemane. Passaram onde teria sido a casa de Caifás e onde acontecera a memorável cena das mãos lavadas. Conheceram o palácio de Herodes, o tetrarca e a Via Crucis. Ao subir o Gólgota, Juliano parou várias vezes, mas não cogitava desistir. No alto do monte, eles se sentaram. O vento soprava mansamente e Fábio mirou Jerusalém, lembrando como Jesus profetizara sua ruína. Elevou o pensamento ao Mestre e pediu: Amado Jesus, permita-me estar presente quando se cumprirem as suas palavras, para que com a sua misericórdia eu possa pagar o que devo a Jerusalém. Com lágrimas copiosas a marejar os olhos de raro azul, o ex-militar frio de Roma ouviu a história da morte física de Jesus. Depois desceram até o sepulcro de José de Arimateia, onde teriam sido colocados os despojos dele. Juliano sentou-se e orou em silêncio. No regresso para casa, no limite de suas forças, teve de ser amparado por Fábio e Balbino. Ainda visitaram o local onde havia sido a primeira casa do caminho, e ao chegar ao lar dos amigos, ele precisou de repouso. Logo após a ceia, Lúcio chamou Fábio, que palestrava emocionado com Balbino e Domítia. Fabinho, seu pai deseja falar-lhe. Despediu-se do casal e entrou nos aposentos do genitor. Filho, não só da minha carne, como também do meu espírito. É cristão de verdade? Meu pai, Jesus é hoje para mim mais importante que eu mesmo. Amo-o incondicionalmente, com todas as forças do corpo e da alma. De agora em diante, não é mais possível eu me separar dele. Folgo em saber, porque sei que já sofreu muito e terá agora sua primeira prova como seguidor do Cordeiro. Ele o olhou interrogativamente. Estou indo ao encontro do Mestre. Quando pisar em Roma, terá sua segunda prova: resistir à moral retrógrada da cidade e não consentir que se perca tudo o que viveu aqui. Meu coração está partido.
pois terei infinita saudade do Senhor. Em contrapartida, sei que não me deixará. E se parte ao encontro de Jesus, muito egoísta seria meu amor se quisesse ver trocada a companhia tão iluminada pela minha. Apenas peço que, se for permitido, continue a me instruir pelos caminhos do Mestre, até que eu possa reunir-me ao Senhor, a meu avô e ao bom pastor. E se Ele nos premiar com outra vida juntos, que o Senhor possa me recordar de tudo que tem dito agora. Ele tomou as mãos de Juliano e as levou aos lábios. Orou o Pai Nosso com ele e suas lágrimas caíram sobre a face do Pai, que, embora também chorasse, revelava paz absoluta. Diga à sua mãe que a amo como a mim mesmo e espero por ela no reino que não é deste mundo. Aos seus irmãos, tente passar o que lhe ensinei, sem forçar a consciência deles. A Rômulo e Remo, diga que sentirei saudade, e não deixe de lembrar a Pecúnia que ela é uma cristã, ainda que não saiba. E para você, amado filho, não deixe o recado, estarei a lhe falar todos os dias. Eu o amo e tenho um pedido a lhe fazer. Quando seu avô e Valério partiram, eu cuidei dos nossos irmãos em Roma. Agora que estou indo, eles só têm a você. Ao regressar, assuma o comando do cristianismo e prepare alguém para o suceder. Eu jamais poderei substituí-lo. Ninguém é insubstituível, meu filho. Jesus se foi e a obra prossegue até hoje. Vá em paz. Farei tudo o que puder pelos irmãos que são responsabilidade de nossa família. Juliano respirou pela última vez naquele corpo, nos braços do extremoso filho, que lhe fechou os olhos e beijou seu rosto. Quando Lúcio adentrou o aposento, viu Fábio chorando, calado, junto ao corpo do pai. Não tema, filho, somos imortais. Se não acreditasse nisso com toda a convicção, estaria desesperado. Ajude-me a tomar as providências para o sepultamento e enviemos mensagem a Roma, cientificando os seus do ocorrido. Mais que nunca preciso de você, Lúcio. Meu pai incumbiu a mim de cuidar do núcleo cristão que ele dirigia em Roma. Não espero que me conte tudo, uma vez que devo procurar informações por mim. Porém, essas cartas de Paulo não possuímos. Eu lhe darei cópias delas e deve estudar com afinco, e também o ajudarei em tudo de que necessitar para tão nobre missão. O corpo de Juliano foi sepultado na cripta onde aconteciam as reuniões cristãs. Fábio ainda ficou por mais um ano em Jerusalém, e graças à cooperação de Lúcio, inteirou-se da biografia daquele que elegera como protetor. Já pensava em retornar a Roma quando procurou por alguns soldados e teve a triste notícia de que Elvius Drusius havia morrido em combate muitos anos antes. Em manhã de sol quente, o novo cristão camuflou os pergaminhos com os escritos de Paulo em sua bagagem e despediu-se dos amigos e anfitriões. Abraçando a família que o acolhera, partiu o homem novo, renascido e dedicado à própria redenção por amor a Jesus. Isso não é retrocesso, é a caridade pura daqueles que retardam sua chegada por saberem que a felicidade plena não está em deixar pelo caminho os entes amados
nem em voltar à condição deles. Está, sim, em lhes dar a mão e arrastá-los para a frente, a fim de chegarem juntos. Fábio estava próximo das portas da cidade, quando uma mulher se acercou dele. Relutei muito em procurar pelo Senhor. Há tempo o tenho visto sem criar coragem para abordá-lo, por acreditar que me odeia. Hoje, vendo-o de partida para Roma, pensei comigo, pode ser a última chance que tenho de pedir perdão a ele. Selene, sou eu. Fui mandada para cá na ocasião em que a senhora Lívia se foi. Encontrei ótimos senhores que me libertaram imediatamente e para quem trabalho. Sou feliz em proporção ao meu merecimento. Mudei completamente meu jeito de ser, transformei-me em outra mulher. Não obstante, a lembrança da senhora me queima a consciência, qual ferro em brasa. Tenho feito tudo o que posso em prol dos menos favorecidos, mas não consigo me livrar da culpa que me consome. Tornou-se cristã, Selene? Sim, e descobri uma nova maneira de viver. Além disso, infelizmente meu passado não me liberta. Guardo a imagem de Dona Lívia se matando, enquanto eu, impassível, assistia do terraço. Também me atormenta a lembrança do Senhor no jardim, perguntando se estava tudo bem, e da minha resposta afirmativa. Perdoe-me, por amor a Jesus, perdoe-me. Fábio abraçou a antiga serva e se sentou ao seu lado. Eu a perdoo, Selene, porque também empurrei minha mulher para esse abismo. Entretanto, não podemos deixar a culpa minar nossas forças, quando precisamos delas para trabalhar para Jesus. A culpa nos castiga impiedosamente, e isso não é interessante para a obra do Cristo. Obra esta que deve ser mantida com trabalho, conhecimento e amor. Lembremo-nos de que o amor cobre a multidão de pecados. Eu queria poder ressarci-la do prejuízo que teve. Era bela e jovem, tinha belo e jovem marido e 2 filhos lindos. Como disse, por mais que faça, não me sinto em paz, já que não tenho como pedir perdão à pessoa que mais prejudiquei, nem como recompensá-la, pois não possuo o poder de devolver a vida. Se pudesse, eu o faria, mesmo que à custa da minha própria, porque morrer deve ser melhor que viver com essa culpa. Você tem esse poder, Selene. Toda mulher o tem. Ele juntou os pulsos com as mãos em forma de concha e disse a ela: a mulher é o cálice sagrado, onde Deus guarda a vida. Acho que o compreendo. Também é cristão, não é? Sim, Selene, e volto para Roma com a maior missão de minha vida, assumir o lugar de meu pai junto ao nosso grupo cristão. E a guarda pretoriana? Quero ser exonerado dela para viver o serviço do Cristo. Pretendo mudar-me para a casa de minha mãe e fazer da minha uma casa do caminho. É muito louvável. E quanto a Aster e Pecúnia, tem alguma notícia delas? Aster morreu na prisão. Eu sinto muito. Quanto a Pecúnia, ainda está comigo e cuida dos meus filhos. Ela mostrou-se consternada. Pode levar um recado? Ele assentiu. Diga que me sinto extremamente saudosa e pesarosa pelo tempo que não tivemos para sermos irmãs.
Se é livre, pode regressar e conviver com sua irmã. Talvez em outra ocasião. Agora, creio que devo ficar em Jerusalém até o final de meus dias. Aqui conheci um mestre e me apaixonei por ele. Aqui quero permanecer. Vá, Senhor, retorne às procelas de Roma, que possa espargir pela capital do mundo os ensinamentos que aqui obteve e melhorar a vida de tão ricos mendigos. E que o Mestre o acompanhe nessa grandiosa missão. Que assim seja, e que possamos nos rever algum dia. Abraçou longamente a serva de outra época e partiu. Durante a viagem, não houve um só dia em que Fábio não se pusesse em oração. Fizera da prece diária uma rotina em sua vida. Sentia-se inseguro quanto à missão que o Pai lhe confiara. Contudo, levar Paulo de Tarso para o seu núcleo cristão era para ele compromisso irrefutável.